Pessoal, o clima esquentou entre as operações Brasil e Estados Unidos. Enquanto Lula comemora a queda histórica no desmatamento da Amazônia e do Pantanal, o presidente Donald Trump, por sua vez, ele fala e ameaça impor barreiras aos produtos, é, alegando desmatamento. Mas a culpa sempre foi do Bolsonaro. Lembra? Na época de Bolsonaro, o desmatamento era gigantesco porque a mídia falava. Na verdade, o presidente estava controlando os mandamentos. Hoje sim, o matamento é gigantesco, mas a mídia, caladinha, não fala nada. Por sua vez, então, Marina Silva, ela reage e dá uma entrevista numa emissora e diz o seguinte, abre aspas, a culpa é dos Estados Unidos. Você vai ver tudo isso agora e pasmem, essas acusações certamente vão parar no ouvido de Donald Trump. E aí vocês aguardem os próximos capítulos que irão acontecer. Mas atenção para o que Eduardo Bolsonaro fala. Ele diz que quer anistia ampla e geral e restrita para o Brasil. Aí sim, segundo o que ele diz aqui, os americanos vão começar a negociar com o Brasil, ou seja, ou anistia ou sem negócio. Aí Alan dos Santos também, ele faz um vídeo bombástico falando sobre isso, inclusive sobre sanções e ações, prisões que irão acontecer ainda essa semana. Guarde bem, hoje, quinta-feira, e ele diz que essa semana, então, nós temos 4 dias pela frente para ver as tais prisões acontecerem. Assistam comigo os vídeos, mas antes, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para você ficar por dentro de tudo que eu vou trazer aqui praticamente todos os dias. Vamos pro vídeo. Pessoal, faço questão de ler aqui para vocês um documento emitido pelo United States Trade Representative, que é o Gabinete de Representante de Comércio dos Estados Unidos da América. Só para que vocês possam ter uma ideia, esse gabinete responde diretamente ao Trump. Não é nenhum secretário, tá bom? Ao Trump. Esse escritório iniciou hoje uma investigação contra o governo brasileiro, ou seja, contra o Estado brasileiro, que é como se diz em inglês, government. Eles não usam state nos Estados Unidos. E essa investigação tem base na seção 301 da Lei de Comércio de 1974. Basicamente, essa investigação vai apurar se houve práticas do governo brasileiro, ou seja, do Estado brasileiro, em qualquer um dos seus 3 poderes, práticas relacionadas ao comércio digital, serviço de pagamento eletrônico, tarifas preferenciais e desleais, interferência em medidas anticorrupção, proteção de propriedade intelectual, acesso ao mercado de etanol e desmatamento ilegal. São irrazoáveis ou discriminatórios e impõem ônus ou restrições ao comércio dos Estados Unidos da América. E por determinação do próprio Trump, esse escritório vai fazer essa investigação baseando-se no que já disse, por exemplo, o embaixador Greer, onde ele diz: por determinação do presidente Trump, estou iniciando uma investigação com base na seção 301 sobre os ataques do Brasil contra empresas americanas de redes sociais, bem como outras práticas comerciais desleais que prejudicam empresas, trabalhadores, agricultores e inovadores tecnológicos dos Estados Unidos. Já detalhou por décadas no relatório anual National Trade Estimate as práticas desleais do Brasil que dificultam o acesso de exportadores americanos ao seu mercado. Após consultar outras agências governamentais, conselheiros autorizados e o Congresso americano, determinei que as barreiras tarifárias e não tarifárias do Brasil merecem uma investigação aprofundada e possivelmente uma ação de retaliação. Com isso, consultas já estão sendo realizadas e haverá uma audiência pública nos Estados Unidos no dia 3 de setembro de 2025, com possibilidade de apresentação de testemunhos. O prazo para envio de comentários e pedidos para participação da audiência é até o dia 18 de agosto de 2025. Após o processo, o USTR poderá impor tarifas retaliatórias, suspender benefícios comerciais e levar o caso à Organização Mundial do Comércio. Ou seja,
continuem dizendo que a culpa é do Bolsonaro. Mas ela já não tem as tarifas de 50%? Essa investigação abre caminho para mais sanções além das tarifas de 50% já anunciadas contra produtos brasileiros. Reforça a ruptura diplomática entre Brasil, de Lula, e os Estados Unidos, de Trump. Coloca o Brasil como alvo de pressão econômica e comercial em todo o mundo, especialmente se persistir no alinhamento com China, Rússia e Irã. Agora, os efeitos práticos de um rompimento entre o Brasil e os Estados Unidos seria perda de exportações, sanções, fuga de capitais, queda do próprio real, suspensão de acordos, isolamento diplomático e retaliações em defesa, tecnologia e investimento. Ou seja, o Brasil viraria pária em todo o Ocidente. Parabéns, Lula. Pessoal, tá vendo aqui, Marina Silva? Recentemente a fala da ministra, né, do Meio Ambiente, Marina Silva, ela escancara uma tensão crescente entre os discursos ambientais globais e os interesses, tá? Os interesses econômicos das grandes potências. E quando Donald Trump, ela diz aqui, quando Donald Trump ameaça impor barreiras comerciais aos produtos brasileiros sobre a justificativa, ela diz justificativa de desmatamento, o que está realmente em jogo sobre essa fala dela? Essa é a minha pergunta. Vamos assistir o vídeo, no final a gente faz um comentário aqui. Agora me vem o presidente Trump e diz para o governo brasileiro que a duras penas recompôs política ambiental, recompôs orçamento, fez concurso, aumentou fiscalização em 96%, foi capaz de ter um resultado de redução de desmatamento pela metade na Amazônia, de 32% no país, de 77% no Pantanal. Aí ele pega o governo que está reparando o erro do governo anterior, do governo Bolsonaro, e tenta colocar cláusulas de barreira para os nossos produtos, alegando desmatamento, e diz que isso está atrapalhando os interesses econômicos dos Estados Unidos. Sabe o que está atrapalhando os interesses econômicos dos Estados Unidos? É sair do Acordo de Paris. É ser a maior potência em termos econômico e tecnológico, o segundo maior emissor de CO2 do planeta, e não querer cumprir com as suas obrigações. O que atrapalha os interesses dos americanos é não fazer o dever de casa e querer voltar a ter uma matriz energética fóssil com produtos que sejam carbono intensivo e querer que o mundo trabalhe por ele enquanto ele cruza os braços e se comporta como se fosse o xerife do mundo. Aqui é um país soberano. Eu digo mesmo, nós já fizemos uma frente ampla, uma frente política para salvar a democracia. Mas agora ela é bem mais ampla. É uma frente ampla para proteger a nossa soberania, uma frente ampla para proteger a nossa economia e a frente ampla para defender os interesses do povo brasileiro e da nossa região. Marina, cara, ela aprendeu a mentir com o Nine, cara. Ela aprendeu essas mentiras com ele, tá? Ela tem um professor da mentira, né? Evangélica, sabedora, conhecedora da palavra e sabe que o pai da mentira é o diabo. Então, mas deixa eu fazer um comentário aqui porque assim, ó, é importante destacar, né, que o paradoxo apontado por Marina, né, o governo brasileiro após o desmonte ambiental, segundo ela fala aqui, na era Bolsonaro houve um desmonte ambiental que promoveu uma verdadeira reconstrução institucional. Ela diz aqui, reforçou o IBAMA, reativou políticas de fiscalização, realizou concursos públicos, não teve concurso público para vocês verem como ela mente, não teve concurso público para o IBAMA, não teve. E aí ela disse aqui, conseguiu uma redução significativa dos desmatamentos em 50% da Amazônia, 32% no país, impressionante, 77% no Pantanal. Ela diz aqui, são números inegáveis, reconhecidos internacionalmente. Ela mente muito bem. Aí, no entanto, o Donald Trump, né, se apoia em uma narrativa, segundo ela, que ignora esses avanços. Mas é claro que ele está ignorando os avanços. Tu está te referindo, Marina, porque é mentira. Não tem estatística. Não tem.
Se puxar o satélite de cima, vai ver que a área de desmatamento é muito maior comparado com a era Bolsonaro e comparado hoje com a era Lula. A área de desmatamento é muito maior hoje. E aí, essa senhora aqui vem mentir em rede nacional. Pessoal, a declaração de Eduardo Bolsonaro defendendo uma anistia ampla, geral e irrestrita como condição para abrir negociações com os Estados Unidos, ela é reveladora. Reveladora em vários sentidos. Assista o vídeo comigo. O que nós estamos fazendo aqui, a gente sabe que existem sacrifícios a serem feitos. Nós sabemos que existem efeitos colaterais e não é desejável que o Brasil sofra com tarifas grandiosas, as maiores do mundo, né, aplicadas pelo Trump recentemente. Mas a diferença do Brasil para o resto do mundo é que o resto do mundo está sentando numa mesa para negociar economia. E o Brasil tem um conteúdo do judiciário do Alexandre de Moraes. Aos interessados em resolver o problema, a pauta número 1 de vocês é anistia ampla, geral e restrita, porque é o único caminho para se abrir uma mesa de negociação. Boa. O que nós estamos... Olha só, tá vendo ali a plaquinha do Rumble? Lembrando que o Rumble, tá? Ele foi tirado aqui do Brasil, quer dizer, numa canetada, numa ordem, né, de Alexandre de Moraes, o Rumble saiu daqui do Brasil. Saiu. E lembrando que o Rumble tem um processo milionário contra Alexandre de Moraes e Moraes não tá nem aí pra ele. Mas eu te digo, vai dar muito pano pra manga isso. Vamos lá, vamos entender um pouco aqui, tá? Primeiro Eduardo Bolsonaro, ele escancara o reconhecimento, ainda que indireto, tá? De que há uma crise jurídica e diplomática. Tá? Ele mesmo acabou de dizer que, enquanto outros países falam de economia, o Brasil está legislando por ele só. Tá? Então, assim, ó, ele está envolvendo membros da direita brasileira, especialmente figuras ligadas ao bolsonarismo, tá? E ao condicionar também, relações bilaterais com os Estados Unidos a uma anistia. Eduardo praticamente admite que há obstáculos legais sérios que impedem uma articulação, né, política mais livre. E ele ativa, né, entre os dois países, especialmente com aliados do Trump, né, chamado Trumpismo. O esquerdista que fala Trumpismo, né? Mas vamos lá. Além disso, tá? Essa fala joga luz sobre o movimento coordenado de pressão por impunidade, tá? Disfarçado de reconciliação nacional. Veja bem, a ideia da anistia ampla, tá, lembra os moldes do pós-ditadura. Pós-ditadura, vocês concordam comigo? Mas aqui se representa como uma ferramenta de sobrevivência política. Pois bem, não como símbolo, tá? Deixo bem claro para vocês, não como símbolo de transição democrática. Ao defender isso, Eduardo não está falando de estabilidade jurídica para o país. Ele está falando de garantias pessoais e políticas para o seu grupo. Tá? Eu estou errado? Concordo comigo. Vê se eu estou errado. O que ele está falando aqui? Vê se eu estou errado. Se eu estiver errado, me corrijam. Mas essa é a visão que eu tenho. No campo internacional, essa essa resposta sua mais preocupante. Colocar uma pauta de anistia como moeda de troca com os Estados Unidos, ao meu ver, é tentar intencionar um problema doméstico, né? Um problema doméstico. Jogando uma crise interna no colo de um aliado externo. Eu já ouvi muito isso, principalmente dos esquerdistas falando que o Brasil é soberano. Quem é Trump para meter, digamos, o bedelho aqui, como disse Mourão. Eu tenho um vídeo que eu postei, o Mourão falando Trump meteu o bedelho aqui. Porque o Brasil é um país soberano. Só que a gente tem que entender que é o seguinte, tem perseguição política. Tem, todo mundo sabe. Então,
Pensa comigo, por fim, essa fala também mostra como o bolsonarismo, né, aposta todas as fichas em uma possível vitória do até mesmo volta, né, do Bolsonaro. Tá certo que ele está sendo perseguido, isso eu já falei aqui, a gente vê com todas os acontecimentos que Bolsonaro está sendo perseguido mesmo, os bolsonaristas estão sendo seguidos, a direita que é ampla está sendo perseguida, né? Então, assim, ó, Donald Trump lá de fora tá vendo tudo isso, tá aí Eduardo Bolsonaro que tá refugiado lá também. Então, assim, ó, eu não tô em cima do muro, mas é 2 pesos e 2 medidas. Essa é a política brasileira hoje, tá? Lá fora estão vendo a perseguição política que está acontecendo contra Bolsonaro, contra a família Bolsonaro, contra quem tenta legislar não, falar mal, por exemplo, do ministro, falar que tá errado, o Beltrano tá errado, seja de esquerda, enfim. Agora, na esquerda a gente não pode nada, mas da direita eles podem falar tudo. Eles falam tudo da direita. Agora, se a gente dá um pio contra a esquerda, até possivelmente preso pode ser, né? Eu, por exemplo, esse canal pode ser cancelado. Então, assim, ó, eu acho assim, ó, em resumo, defender uma anistia como condição para negociar com os Estados Unidos, o Bolsonaro, então, ele revela aqui mais do que pretende acontecer. Olha só, eu acho que ele está mostrando até um desespero na estratégia e a tentativa de reescrever rumos da justiça com tinta política. Vocês me entenderam? Conseguiram me entender? Não me entenderam? Volta o vídeo aí, me ouçam de novo, porque eu tentei explicar para vocês. Eu não estou acima do muro, eu não estou. Mas eu acho, tá? Eu acho que o Brasil ele é soberano, sim. Só que se as leis funcionassem aqui corretamente, como tem que funcionar, não o STF está fazendo palanque político lá dentro. Infelizmente o STF ele está legislando para uma política, né? Hoje o STF é todo esquerdista, então quer dizer ele está do lado do governo hoje. E eu acho que uma Suprema Corte não pode ser assim, tá? Ela tem que ser imparcial, não parcial. Ficar só de um lado. Ela tem que ser imparcial. Ela tem que prender A e B. Se o A está errado, vai preso. Paga pelo seu erro. Se o B está errado, paga pelo seu erro. Então, direita ou esquerda. Mas, infelizmente, é só a direita que está sofrendo com tudo. Muito bem. Muito obrigado por estar até aqui. Tá? Essa foi minha opinião. Obrigado por ter assistido o vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Ativa o sininho das notificações. Se eu estiver errado, comenta aí. Melhor, se que eu não estiver errado, comentem nem que foi uma vírgula ali embaixo ali. E comentem de onde vocês estão me assistindo. Também para mim ficar sabendo. Tá? Até o próximo vídeo.